Como torcedor do São Paulo, eu acordo todos os dias com aquela sensação de que algo diferente está no ar, como se a vaga para a Libertadores já estivesse desenhada no horizonte tricolor, brilhando por trás das nuvens de dúvidas e cálculos de matemática de tabela, e isso mexe com a cabeça da gente, porque transforma cada conversa de bar, cada mesa de almoço em família e cada grupo de WhatsApp em um grande debate apaixonado sobre como o time chegou a esse ponto de depender só de si, de ter o destino nas próprias mãos e de ver os rivais tropeçando enquanto o Morumbi pulsa em vermelho, branco e preto. E quando a gente pensa que ainda tem muita coisa para acontecer, bate aquela sensação gostosa de que o time finalmente aprendeu a jogar a reta final do campeonato com cabeça fria e coração quente, exatamente do jeito que a Libertadores exige. O boato que corre pelos bastidores, aquele sussurro que nasce em programas esportivos, vaza no Twitter e ganha corpo nas rádios da madrugada, é de que dentro do clube já existe uma certeza silenciosa de que a vaga para a Libertadores está encaminhada, e isso faz com que nós, torcedores, imaginemos dirigentes sorrindo em corredores fechados, comissão técnica planejando pré-temporada focada em fase de grupos continental e até o marketing preparando campanhas com o Morumbi iluminado por luzes especiais, como se a América do Sul inteira estivesse prestes a invadir nosso quintal outra vez. No fundo, todo São Paulino sente que este ano tem um cheiro diferente, como se o destino estivesse empurrando o time, devagar e com firmeza, para um lugar que já conhece bem, o palco das grandes noites sul-americanas. Quando a gente olha para a tabela e vê o São Paulo ali, firme, brigando ponto a ponto, mas com uma consistência que há tempos não se via, é impossível não alimentar a especulação de que a vaga já está garantida, porque não é só sobre números frios, é sobre desempenho, sobre a forma como o time se porta em campo, com jogadores se entregando em divididas, correndo até o último minuto, se abraçando depois de cada gol como se cada rodada fosse uma final de campeonato, e isso faz a alma tricolor acreditar que o passaporte para a Libertadores está praticamente carimbado. A cada rodada que passa, em vez de medo, o que cresce é uma confiança silenciosa, dessas que não precisa de grito para existir, porque mora nos detalhes de cada atuação sólida e de cada ponto somado. Nos bares em volta do Morumbi, principalmente depois das vitórias em jogos grandes, o assunto é sempre o mesmo. Todo mundo fala com brilho nos olhos de que, nos corredores internos do clube, a conversa já mudou de tom, de que ninguém mais discute se vai ou não para a Libertadores, mas sim qual posição na tabela vai garantir uma classificação mais tranquila. E essa sensação de vaga bem encaminhada faz com que até o chopp pareça mais gelado e o lanche de estádio tenha um gosto especial de nostalgia de 2005, como se a qualquer momento a música da América fosse voltar a tocar só para a gente. Mesmo quem tenta ser racional acaba se pegando fazendo conta mental de quantos pontos faltam, e invariavelmente chega à conclusão de que, se nada fugir muito do script, o passaporte tricolor para a América estará carimbado. Há quem diga que alguns conselheiros e diretores já estejam tratando a vaga para a Libertadores como uma espécie de obrigação silenciosa, algo que não se fala publicamente para não zicar, mas que é repetido em reuniões fechadas, em mensagens confidenciais e em encontros discretos, e como torcedor eu fico imaginando esse bastidor fervendo, com projeções de receita, premiações e reforços sendo montadas em planilhas cheias de números, tudo baseado nessa expectativa de que o São Paulo voltará a viver noites de mata-mata continental que tanto marcaram nossa história. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. No coração da torcida, o rumor de que a vaga para a Libertadores está praticamente garantida mexe com memórias antigas, faz a gente lembrar de Rogério Ceni levantando taça, de Lugano brigando por cada bola, de Aloísio se matando em campo, e é como se o passado desse a mão para o presente, sussurrando ao ouvido do torcedor que chegou a hora de o tricolor voltar a ocupar o lugar que sempre foi seu no cenário sul-americano, com arquibancadas lotadas, mosaicos gigantes e aquele clima de decisão que arrepia até quem assiste pela televisão. E assim o rumor de vaga garantida deixa de ser só um comentário solto para virar quase uma profecia coletiva, alimentada por cada jogo bem jogado e por cada noite em que o estádio vira um caldeirão em vermelho, branco e preto. A cada coletiva de imprensa, por mais que jogadores e treinador insistam no discurso de pés no chão, de pensar jogo a jogo e de não se empolgar com projeções, a gente percebe em alguns olhares, em certos sorrisos discretos, que dentro do vestiário o grupo já sente que está construindo algo grande, algo que aponta direto para a Libertadores. E como torcedor eu leio esses sinais como quem lê um mapa do tesouro, ligando os pontos entre vitórias em clássicos, segurança defensiva, jogos maduros fora de casa e a atmosfera positiva que tomou conta do clube em comparação a anos de turbulência. Talvez ainda faltem ajustes, talvez nem tudo seja perfeito, mas é impossível ignorar o sentimento de que, desta vez, o São Paulo não vai deixar escapar a chance de se recolocar entre os protagonistas da América.
Até quem sempre foi mais cético na arquibancada, aquele amigo que geralmente prefere esperar a matemática fechar para se permitir sonhar, começou a admitir que esse papo de vaga garantida não é mais exagero, porque os adversários diretos oscilam, tropeçam em jogos fáceis, enquanto o São Paulo apresenta uma regularidade que dá gosto de ver, com o time sabendo sofrer quando precisa, acelerando quando tem espaço, valorizando a posse de bola na hora certa e mostrando uma maturidade que parece diretamente ligada à ideia de que o elenco assumiu internamente a responsabilidade de carimbar essa classificação para a Libertadores de qualquer jeito. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. Nas redes sociais, a euforia tomou conta de uma parte da torcida, com montagens da Taça da Libertadores ao lado do escudo do São Paulo, vídeos lembrando campanhas históricas e debates intermináveis sobre quais seriam os possíveis adversários na fase de grupos, e por mais que a gente saiba que ainda faltem rodadas, o clima de rumor transformado em quase certeza vai se espalhando. Como se cada curtida, cada comentário e cada meme reforçasse essa sensação coletiva de que o tricolor está de volta ao caminho dos gigantes do continente. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Dentro de campo, o que alimenta esse sentimento de vaga praticamente assegurada é a forma como o time aprendeu a controlar emocionalmente as partidas, sem se desesperar quando sai atrás do placar, sem se acomodar quando abre vantagem, e isso para nós, torcedores, é um sinal claríssimo de que algo mudou na mentalidade do grupo. Como se todos tivessem entendido que não se trata apenas de chegar ao G que classifica, mas de fazer isso com autoridade, com uma campanha que imponha respeito e faça qualquer rival pensar duas vezes antes de enfrentar o São Paulo em um confronto de Libertadores. E se o futebol tem espaço para surpresas, desta vez a maior surpresa pode ser justamente ver o São Paulo confirmar, com sobras, aquilo que hoje ainda é tratado como rumor, a vaga garantida na Libertadores e o renascimento de um gigante. O burburinho também aumenta quando começamos a ouvir, em programas de rádio e televisão, comentaristas que antes criticavam duramente o São Paulo agora fazendo elogios à organização tática, à solidez defensiva e à força do Morumbi lotado. E como torcedor eu sei que quando até os críticos começam a reconhecer a consistência do time é porque o cenário realmente é diferente. E essa mudança de discurso alimenta ainda mais a especulação de que, dentro dos bastidores, o planejamento já é pensando em viagens longas pelo continente, jogos em altitude, estádios hostis e aquela velha rotina deliciosa de Libertadores que tanto nos faz falta. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. Não tem como negar que o clima na cidade também muda quando São Paulo entra nessa rota de vaga para Libertadores, porque vemos mais gente com camisa tricolor nas ruas, mais bandeiras nas janelas, mais taxistas puxando papo sobre escalação e mais crianças repetindo o nome dos jogadores como se fossem super-heróis. E tudo isso forma uma espécie de corrente invisível de confiança coletiva, como se a própria São Paulo capital começasse a respirar futebol de forma mais intensa, empurrando o clube rumo a essa classificação que, nos rumores e nas conversas de bastidor, já é tratada como questão de tempo. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Para nós, torcedores, ouvir que o clube já estaria trabalhando com a vaga para Libertadores no papel também traz aquela sensação de alívio financeiro, porque sabemos que a participação no torneio traz premiação, visibilidade, possibilidade de novos patrocinadores e até de manter ou atrair jogadores que só aceitam projetos esportivos que incluam disputar o principal campeonato de clubes da América, e imaginar a diretoria negociando com base nessa confiança de estar na competição faz a gente acreditar que, desta vez, o ciclo pode ser virtuoso, com bola entrando, contas melhorando e o ambiente ficando cada vez mais saudável. E se o futebol tem espaço para surpresas, desta vez a maior surpresa pode ser justamente ver o São Paulo confirmar, com sobras, aquilo que hoje ainda é tratado como rumor, a vaga garantida na Libertadores e o renascimento de um gigante. Como torcedor do São Paulo, eu acordo todos os dias com aquela sensação de que algo diferente está no ar, como se a vaga para Libertadores já estivesse desenhada no horizonte tricolor, brilhando por trás das nuvens de dúvidas e cálculos de matemática de tabela, e isso mexe com a cabeça da gente, porque transforma cada conversa de bar, cada mesa de almoço em família e cada grupo de WhatsApp em um grande debate apaixonado sobre como o time chegou a esse ponto de depender só de si, de ter o destino nas próprias mãos e de ver os rivais tropeçando enquanto o Morumbi pulsa em vermelho, branco e preto. No fundo,
Todo São Paulino sente que este ano tem um cheiro diferente, como se o destino estivesse empurrando o time, devagar e com firmeza, para um lugar que já conhece bem, o palco das grandes noites sul-americanas. O boato que corre pelos bastidores, aquele sussurro que nasce em programas esportivos, vaza no Twitter e ganha corpo nas rádios da madrugada, é de que dentro do clube já existe uma certeza silenciosa de que a vaga para a Libertadores está encaminhada, e isso faz com que nós, torcedores, imaginemos dirigentes sorrindo em corredores fechados, comissão técnica planejando pré-temporada focada em fase de grupos continental e até o marketing preparando campanhas com o Morumbi iluminado por luzes especiais, como se a América do Sul inteira estivesse prestes a invadir nosso quintal outra vez. A cada rodada que passa, em vez de medo, o que cresce é uma confiança silenciosa, dessas que não precisa de grito para existir, porque mora nos detalhes de cada atuação sólida e de cada ponto somado. Quando a gente olha para a tabela e vê o São Paulo ali, firme, brigando ponto a ponto, mas com uma consistência que há tempos não se via, é impossível não alimentar a especulação de que a vaga já está garantida, porque não é só sobre números frios, é sobre desempenho, sobre a forma como o time se porta em campo, com jogadores se entregando em divididas, correndo até o último minuto, se abraçando depois de cada gol como se cada rodada fosse uma final de campeonato, e isso faz a alma tricolor acreditar que o passaporte para a Libertadores está praticamente carimbado. Mesmo quem tenta ser racional acaba se pegando fazendo conta mental de quantos pontos faltam, e invariavelmente chega à conclusão de que, se nada fugir muito do script, o passaporte tricolor para a América estará carimbado. Nos bares em volta do Morumbi, principalmente depois das vitórias em jogos grandes, o assunto é sempre o mesmo. Todo mundo fala com brilho nos olhos de que, nos corredores internos do clube, a conversa já mudou de tom, de que ninguém mais discute se vai ou não para a Libertadores, mas sim qual posição na tabela vai garantir uma classificação mais tranquila. E essa sensação de vaga bem encaminhada faz com que até o chopp pareça mais gelado e o lanche de estádio tenha um gosto especial de nostalgia de 2005, como se a qualquer momento a música da América fosse voltar a tocar só para a gente. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Há quem diga que alguns conselheiros e diretores já estejam tratando a vaga para a Libertadores como uma espécie de obrigação silenciosa, algo que não se fala publicamente para não zicar, mas que é repetido em reuniões fechadas, em mensagens confidenciais e em encontros discretos, e como torcedor eu fico imaginando esse bastidor fervendo, com projeções de receita, premiações e reforços sendo montadas em planilhas cheias de números, tudo baseado nessa expectativa de que o São Paulo voltará a viver noites de mata-mata continental que tanto marcaram nossa história. E assim o rumor de vaga garantida deixa de ser só um comentário solto para virar quase uma profecia coletiva, alimentada por cada jogo bem jogado e por cada noite em que o estádio vira um caldeirão em vermelho, branco e preto. No coração da torcida, o rumor de que a vaga para a Libertadores está praticamente garantida mexe com memórias antigas, faz a gente lembrar de Rogério Ceni levantando taça, de Lugano brigando por cada bola, de Aloísio se matando em campo, e é como se o passado desse a mão para o presente, sussurrando ao ouvido do torcedor que chegou a hora de o tricolor voltar a ocupar o lugar que sempre foi seu no cenário sul-americano, com arquibancadas lotadas, mosaicos gigantes e aquele clima de decisão que arrepia até quem assiste pela televisão. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. A cada coletiva de imprensa, por mais que jogadores e treinador insistam no discurso de pés no chão, de pensar jogo a jogo e de não se empolgar com projeções, a gente percebe em alguns olhares, em certos sorrisos discretos, que dentro do vestiário o grupo já sente que está construindo algo grande, algo que aponta direto para a Libertadores. E como torcedor eu leio esses sinais como quem lê um mapa do tesouro, ligando os pontos entre vitórias em clássicos, segurança defensiva, jogos maduros fora de casa e a atmosfera positiva que tomou conta do clube em comparação a anos de turbulência. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Até quem sempre foi mais cético na arquibancada, aquele amigo que geralmente prefere esperar a matemática fechar para se permitir sonhar, começou a admitir que esse papo de vaga garantida não é mais exagero, porque os adversários diretos oscilam, tropeçam em jogos fáceis, enquanto São Paulo apresenta uma regularidade que dá gosto de ver, com o time sabendo sofrer quando precisa, acelerando quando tem espaço, valorizando a posse de bola na hora certa e mostrando uma maturidade que parece diretamente ligada à ideia de que o elenco assumiu internamente a responsabilidade de carimbar essa classificação para a Libertadores de qualquer jeito.
E quando a gente pensa que ainda tem muita coisa para acontecer, bate aquela sensação gostosa de que o time finalmente aprendeu a jogar a reta final do campeonato com cabeça fria e coração quente, exatamente do jeito que a Libertadores exige. Nas redes sociais, a euforia tomou conta de uma parte da torcida, com montagens da Taça da Libertadores ao lado do escudo do São Paulo, vídeos lembrando campanhas históricas e debates intermináveis sobre quais seriam os possíveis adversários na fase de grupos, e por mais que a gente saiba que ainda faltem rodadas, o clima de rumor transformado em quase certeza vai se espalhando. Como se cada curtida, cada comentário e cada meme reforçasse essa sensação coletiva de que o tricolor está de volta ao caminho dos gigantes do continente. No fundo, todo São Paulino sente que este ano tem um cheiro diferente, como se o destino estivesse empurrando o time, devagar e com firmeza, para um lugar que já conhece bem, o palco das grandes noites sul-americanas. Dentro de campo, o que alimenta esse sentimento de vaga praticamente assegurada é a forma como o time aprendeu a controlar emocionalmente as partidas, sem se desesperar quando sai atrás do placar, sem se acomodar quando abre vantagem, e isso para nós, torcedores, é um sinal claríssimo de que algo mudou na mentalidade do grupo. Como se todos tivessem entendido que não se trata apenas de chegar ao G que classifica, mas de fazer isso com autoridade, com uma campanha que imponha respeito e faça qualquer rival pensar duas vezes antes de enfrentar o São Paulo em um confronto de Libertadores. A cada rodada que passa, em vez de medo, o que cresce é uma confiança silenciosa, dessas que não precisa de grito para existir, porque mora nos detalhes de cada atuação sólida e de cada ponto somado. O burburinho também aumenta quando começamos a ouvir, em programas de rádio e televisão, comentaristas que antes criticavam duramente o São Paulo agora fazendo elogios à organização tática, à solidez defensiva e à força do Morumbi lotado. E como torcedor eu sei que quando até os críticos começam a reconhecer a consistência do time é porque o cenário realmente é diferente. E essa mudança de discurso alimenta ainda mais a especulação de que, dentro dos bastidores, o planejamento já é pensando em viagens longas pelo continente, jogos em altitude, estádios hostis e aquela velha rotina deliciosa de Libertadores que tanto nos faz falta. Mesmo quem tenta ser racional acaba se pegando fazendo conta mental de quantos pontos faltam, e invariavelmente chega à conclusão de que, se nada fugir muito do script, o passaporte tricolor para a América estará carimbado. Não tem como negar que o clima na cidade também muda quando São Paulo entra nessa rota de vaga para Libertadores, porque vemos mais gente com camisa tricolor nas ruas, mais bandeiras nas janelas, mais taxistas puxando papo sobre escalação e mais crianças repetindo o nome dos jogadores como se fossem super-heróis. E tudo isso forma uma espécie de corrente invisível de confiança coletiva, como se a própria São Paulo capital começasse a respirar futebol de forma mais intensa, empurrando o clube rumo a essa classificação que, nos rumores e nas conversas de bastidor, já é tratada como questão de tempo. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Para nós, torcedores, ouvir que o clube já estaria trabalhando com a vaga para Libertadores no papel também traz aquela sensação de alívio financeiro, porque sabemos que a participação no torneio traz premiação, visibilidade, possibilidade de novos patrocinadores e até de manter ou atrair jogadores que só aceitam projetos esportivos que incluam disputar o principal campeonato de clubes da América, e imaginar a diretoria negociando com base nessa confiança de estar na competição faz a gente acreditar que, desta vez, o ciclo pode ser virtuoso, com bola entrando, contas melhorando e o ambiente ficando cada vez mais saudável. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Como torcedor do São Paulo, eu acordo todos os dias com aquela sensação de que algo diferente está no ar, como se a vaga para Libertadores já estivesse desenhada no horizonte tricolor, brilhando por trás das nuvens de dúvidas e cálculos de matemática de tabela, e isso mexe com a cabeça da gente, porque transforma cada conversa de bar, cada mesa de almoço em família e cada grupo de WhatsApp em um grande debate apaixonado sobre como o time chegou a esse ponto de depender só de si, de ter o destino nas próprias mãos e de ver os rivais tropeçando enquanto o Morumbi pulsa em vermelho, branco e preto. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. O boato que corre pelos bastidores, aquele sussurro que nasce em programas esportivos, vaza no Twitter e ganha corpo nas rádios da madrugada, é de que dentro do clube já existe uma certeza silenciosa de que a vaga para Libertadores está encaminhada, e isso faz com que nós, torcedores, imaginemos dirigentes sorrindo em corredores fechados, comissão técnica planejando pré-temporada focada em fase de grupos continental e até o marketing preparando campanhas com o Morumbi iluminado por luzes especiais,
como se a América do Sul inteira estivesse prestes a invadir nosso quintal outra vez. E assim o rumor de vaga garantida deixa de ser só um comentário solto para virar quase uma profecia coletiva, alimentada por cada jogo bem jogado e por cada noite em que o estádio vira um caldeirão em vermelho, branco e preto. Quando a gente olha para a tabela e vê o São Paulo ali, firme, brigando ponto a ponto, mas com uma consistência que há tempos não se via, é impossível não alimentar a especulação de que a vaga já está garantida, porque não é só sobre números frios, é sobre desempenho, sobre a forma como o time se porta em campo, com jogadores se entregando em divididas, correndo até o último minuto, se abraçando depois de cada gol como se cada rodada fosse uma final de campeonato, e isso faz a alma tricolor acreditar que o passaporte para a Libertadores está praticamente carimbado. No fundo, todo São Paulino sente que este ano tem um cheiro diferente, como se o destino estivesse empurrando o time, devagar e com firmeza, para um lugar que já conhece bem, o palco das grandes noites sul-americanas. Nos bares em volta do Morumbi, principalmente depois das vitórias em jogos grandes, o assunto é sempre o mesmo. Todo mundo fala com brilho nos olhos de que, nos corredores internos do clube, a conversa já mudou de tom, de que ninguém mais discute se vai ou não para a Libertadores, mas sim qual posição na tabela vai garantir uma classificação mais tranquila. E essa sensação de vaga bem encaminhada faz com que até o chopp pareça mais gelado e o lanche de estádio tenha um gosto especial de nostalgia de 2005, como se a qualquer momento a música da América fosse voltar a tocar só para a gente. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Há quem diga que alguns conselheiros e diretores já estejam tratando a vaga para a Libertadores como uma espécie de obrigação silenciosa, algo que não se fala publicamente para não zicar, mas que é repetido em reuniões fechadas, em mensagens confidenciais e em encontros discretos, e como torcedor eu fico imaginando esse bastidor fervendo, com projeções de receita, premiações e reforços sendo montadas em planilhas cheias de números, tudo baseado nessa expectativa de que o São Paulo voltará a viver noites de mata-mata continental que tanto marcaram nossa história. Mesmo quem tenta ser racional acaba se pegando fazendo conta mental de quantos pontos faltam, e invariavelmente chega à conclusão de que, se nada fugir muito do script, o passaporte tricolor para a América estará carimbado. No coração da torcida, o rumor de que a vaga para a Libertadores está praticamente garantida mexe com memórias antigas, faz a gente lembrar de Rogério Ceni levantando taça, de Lugano brigando por cada bola, de Aloísio se matando em campo, e é como se o passado desse a mão para o presente, sussurrando ao ouvido do torcedor que chegou a hora de o tricolor voltar a ocupar o lugar que sempre foi seu no cenário sul-americano, com arquibancadas lotadas, mosaicos gigantes e aquele clima de decisão que arrepia até quem assiste pela televisão. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. A cada coletiva de imprensa, por mais que jogadores e treinador insistam no discurso de pés no chão, de pensar jogo a jogo e de não se empolgar com projeções, a gente percebe em alguns olhares, em certos sorrisos discretos, que dentro do vestiário o grupo já sente que está construindo algo grande, algo que aponta direto para a Libertadores. E como torcedor eu leio esses sinais como quem lê um mapa do tesouro, ligando os pontos entre vitórias em clássicos, segurança defensiva, jogos maduros fora de casa e a atmosfera positiva que tomou conta do clube em comparação a anos de turbulência. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Até quem sempre foi mais cético na arquibancada, aquele amigo que geralmente prefere esperar a matemática fechar para se permitir sonhar, começou a admitir que esse papo de vaga garantida não é mais exagero, porque os adversários diretos oscilam, tropeçam em jogos fáceis, enquanto São Paulo apresenta uma regularidade que dá gosto de ver, com o time sabendo sofrer quando precisa, acelerando quando tem espaço, valorizando a posse de bola na hora certa e mostrando uma maturidade que parece diretamente ligada à ideia de que o elenco assumiu internamente a responsabilidade de carimbar essa classificação para a Libertadores de qualquer jeito. No fundo, todo São Paulino sente que este ano tem um cheiro diferente, como se o destino estivesse empurrando o time, devagar e com firmeza, para um lugar que já conhece bem, o palco das grandes noites sul-americanas. Nas redes sociais, a euforia tomou conta de uma parte da torcida, com montagens da Taça da Libertadores ao lado do escudo do São Paulo, vídeos lembrando campanhas históricas e debates intermináveis sobre quais seriam os possíveis adversários na fase de grupos, e por mais que a gente saiba que ainda faltem rodadas, o clima de rumor transformado em quase certeza vai se espalhando, como se cada curtida, cada comentário e cada meme reforçasse essa sensação coletiva de que o tricolor está de volta ao caminho dos gigantes do continente.
É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Dentro de campo, o que alimenta esse sentimento de vaga praticamente assegurada é a forma como o time aprendeu a controlar emocionalmente as partidas, sem se desesperar quando sai atrás do placar, sem se acomodar quando abre vantagem, e isso para nós, torcedores, é um sinal claríssimo de que algo mudou na mentalidade do grupo. Como se todos tivessem entendido que não se trata apenas de chegar ao G que classifica, mas de fazer isso com autoridade, com uma campanha que imponha respeito e faça qualquer rival pensar duas vezes antes de enfrentar o São Paulo em um confronto de Libertadores. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. O burburinho também aumenta quando começamos a ouvir, em programas de rádio e televisão, comentaristas que antes criticavam duramente o São Paulo agora fazendo elogios à organização tática, à solidez defensiva e à força do Morumbi lotado. E como torcedor eu sei que quando até os críticos começam a reconhecer a consistência do time é porque o cenário realmente é diferente. E essa mudança de discurso alimenta ainda mais a especulação de que, dentro dos bastidores, o planejamento já é pensando em viagens longas pelo continente, jogos em altitude, estádios hostis e aquela velha rotina deliciosa de Libertadores que tanto nos faz falta. A cada rodada que passa, em vez de medo, o que cresce é uma confiança silenciosa, dessas que não precisa de grito para existir, porque mora nos detalhes de cada atuação sólida e de cada ponto somado. Não tem como negar que o clima na cidade também muda quando São Paulo entra nessa rota de vaga para Libertadores, porque vemos mais gente com camisa tricolor nas ruas, mais bandeiras nas janelas, mais taxistas puxando papo sobre escalação e mais crianças repetindo o nome dos jogadores como se fossem super-heróis. E tudo isso forma uma espécie de corrente invisível de confiança coletiva, como se a própria São Paulo capital começasse a respirar futebol de forma mais intensa, empurrando clube rumo a essa classificação que, nos rumores e nas conversas de bastidor, já é tratada como questão de tempo. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. Para nós, torcedores, ouvir que o clube já estaria trabalhando com a vaga para Libertadores no papel também traz aquela sensação de alívio financeiro, porque sabemos que a participação no torneio traz premiação, visibilidade, possibilidade de novos patrocinadores e até de manter ou atrair jogadores que só aceitam projetos esportivos que incluam disputar o principal campeonato de clubes da América, e imaginar a diretoria negociando com base nessa confiança de estar na competição faz a gente acreditar que, desta vez, o ciclo pode ser virtuoso, com bola entrando, contas melhorando e o ambiente ficando cada vez mais saudável. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Como torcedor do São Paulo, eu acordo todos os dias com aquela sensação de que algo diferente está no ar, como se a vaga para Libertadores já estivesse desenhada no horizonte tricolor, brilhando por trás das nuvens de dúvidas e cálculos de matemática de tabela, e isso mexe com a cabeça da gente, porque transforma cada conversa de bar, cada mesa de almoço em família e cada grupo de WhatsApp em um grande debate apaixonado sobre como o time chegou a esse ponto de depender só de si, de ter o destino nas próprias mãos e de ver os rivais tropeçando enquanto o Morumbi pulsa em vermelho, branco e preto. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. O boato que corre pelos bastidores, aquele sussurro que nasce em programas esportivos, vaza no Twitter e ganha corpo nas rádios da madrugada, é de que dentro do clube já existe uma certeza silenciosa de que a vaga para Libertadores está encaminhada, e isso faz com que nós, torcedores, imaginemos dirigentes sorrindo em corredores fechados, comissão técnica planejando pré-temporada focada em fase de grupos continental e até o marketing preparando campanhas com o Morumbi iluminado por luzes especiais, como se a América do Sul inteira estivesse prestes a invadir nosso quintal outra vez. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Quando a gente olha para a tabela e vê o São Paulo ali, firme, brigando ponto a ponto, mas com uma consistência que há tempos não se via, é impossível não alimentar a especulação de que a vaga já está garantida, porque não é só sobre números frios, é sobre desempenho, sobre a forma como o time se porta em campo, com jogadores se entregando em divididas, correndo até o último minuto.
se abraçando depois de cada gol como se cada rodada fosse uma final de campeonato, e isso faz a alma tricolor acreditar que o passaporte para a Libertadores está praticamente carimbado. E se o futebol tem espaço para surpresas, desta vez a maior surpresa pode ser justamente ver o São Paulo confirmar, com sobras, aquilo que hoje ainda é tratado como rumor, a vaga garantida na Libertadores e o renascimento de um gigante. Nos bares em volta do Morumbi, principalmente depois das vitórias em jogos grandes, o assunto é sempre o mesmo. Todo mundo fala com brilho nos olhos de que, nos corredores internos do clube, a conversa já mudou de tom, de que ninguém mais discute se vai ou não para a Libertadores, mas sim qual posição na tabela vai garantir uma classificação mais tranquila. E essa sensação de vaga bem encaminhada faz com que até o chopp pareça mais gelado e o lanche de estádio tenha um gosto especial de nostalgia de 2005, como se a qualquer momento a música da América fosse voltar a tocar só para a gente. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. Há quem diga que alguns conselheiros e diretores já estejam tratando a vaga para a Libertadores como uma espécie de obrigação silenciosa, algo que não se fala publicamente para não zicar, mas que é repetido em reuniões fechadas, em mensagens confidenciais e em encontros discretos, e como torcedor eu fico imaginando esse bastidor fervendo, com projeções de receita, premiações e reforços sendo montadas em planilhas cheias de números, tudo baseado nessa expectativa de que o São Paulo voltará a viver noites de mata-mata continental que tanto marcaram nossa história. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. No coração da torcida, o rumor de que a vaga para a Libertadores está praticamente garantida mexe com memórias antigas, faz a gente lembrar de Rogério Ceni levantando taça, de Lugano brigando por cada bola, de Aloísio se matando em campo, e é como se o passado desse a mão para o presente, sussurrando ao ouvido do torcedor que chegou a hora de o tricolor voltar a ocupar o lugar que sempre foi seu no cenário sul-americano, com arquibancadas lotadas, mosaicos gigantes e aquele clima de decisão que arrepia até quem assiste pela televisão. E se o futebol tem espaço para surpresas, desta vez a maior surpresa pode ser justamente ver o São Paulo confirmar, com sobras, aquilo que hoje ainda é tratado como rumor, a vaga garantida na Libertadores e o renascimento de um gigante. A cada coletiva de imprensa, por mais que jogadores e treinador insistam no discurso de pés no chão, de pensar jogo a jogo e de não se empolgar com projeções, a gente percebe em alguns olhares, em certos sorrisos discretos, que dentro do vestiário o grupo já sente que está construindo algo grande, algo que aponta direto para a Libertadores. E como torcedor eu leio esses sinais como quem lê um mapa do tesouro, ligando os pontos entre vitórias em clássicos, segurança defensiva, jogos maduros fora de casa e a atmosfera positiva que tomou conta do clube em comparação a anos de turbulência. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Até quem sempre foi mais cético na arquibancada, aquele amigo que geralmente prefere esperar a matemática fechar para se permitir sonhar, começou a admitir que esse papo de vaga garantida não é mais exagero, porque os adversários diretos oscilam, tropeçam em jogos fáceis, enquanto São Paulo apresenta uma regularidade que dá gosto de ver, com o time sabendo sofrer quando precisa, acelerando quando tem espaço, valorizando a posse de bola na hora certa e mostrando uma maturidade que parece diretamente ligada à ideia de que o elenco assumiu internamente a responsabilidade de carimbar essa classificação para a Libertadores de qualquer jeito. E quando a gente pensa que ainda tem muita coisa para acontecer, bate aquela sensação gostosa de que o time finalmente aprendeu a jogar a reta final do campeonato com cabeça fria e coração quente, exatamente do jeito que a Libertadores exige. Nas redes sociais, a euforia tomou conta de uma parte da torcida, com montagens da Taça da Libertadores ao lado do escudo do São Paulo, vídeos lembrando campanhas históricas e debates intermináveis sobre quais seriam os possíveis adversários na fase de grupos, e por mais que a gente saiba que ainda faltem rodadas, o clima de rumor transformado em quase certeza vai se espalhando, como se cada curtida, cada comentário e cada meme reforçasse essa sensação coletiva de que o tricolor está de volta ao caminho dos gigantes do continente. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. Dentro de campo, o que alimenta esse sentimento de vaga praticamente assegurada é a forma como o time aprendeu a controlar emocionalmente as partidas, sem se desesperar quando sai atrás do placar, sem se acomodar quando abre vantagem, e isso para nós, torcedores, é um sinal claríssimo de que algo mudou na mentalidade do grupo.
Como se todos tivessem entendido que não se trata apenas de chegar ao G que classifica, mas de fazer isso com autoridade, com uma campanha que imponha respeito e faça qualquer rival pensar duas vezes antes de enfrentar o São Paulo em um confronto de Libertadores. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. O burburinho também aumenta quando começamos a ouvir, em programas de rádio e televisão, comentaristas que antes criticavam duramente o São Paulo agora fazendo elogios à organização tática, à solidez defensiva e à força do Morumbi lotado. E como torcedor eu sei que quando até os críticos começam a reconhecer a consistência do time é porque o cenário realmente é diferente. E essa mudança de discurso alimenta ainda mais a especulação de que, dentro dos bastidores, o planejamento já é pensando em viagens longas pelo continente, jogos em altitude, estádios hostis e aquela velha rotina deliciosa de Libertadores que tanto nos faz falta. E assim o rumor de vaga garantida deixa de ser só um comentário solto para virar quase uma profecia coletiva, alimentada por cada jogo bem jogado e por cada noite em que o estádio vira um caldeirão em vermelho, branco e preto. Não tem como negar que o clima na cidade também muda quando São Paulo entra nessa rota de vaga para Libertadores, porque vemos mais gente com camisa tricolor nas ruas, mais bandeiras nas janelas, mais taxistas puxando papo sobre escalação e mais crianças repetindo o nome dos jogadores como se fossem super-heróis. E tudo isso forma uma espécie de corrente invisível de confiança coletiva, como se a própria São Paulo capital começasse a respirar futebol de forma mais intensa, empurrando o clube rumo a essa classificação que, nos rumores e nas conversas de bastidor, já é tratada como questão de tempo. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Para nós, torcedores, ouvir que o clube já estaria trabalhando com a vaga para Libertadores no papel também traz aquela sensação de alívio financeiro, porque sabemos que a participação no torneio traz premiação, visibilidade, possibilidade de novos patrocinadores e até de manter ou atrair jogadores que só aceitam projetos esportivos que incluam disputar o principal campeonato de clubes da América, e imaginar a diretoria negociando com base nessa confiança de estar na competição faz a gente acreditar que, desta vez, o ciclo pode ser virtuoso, com bola entrando, contas melhorando e o ambiente ficando cada vez mais saudável. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. Como torcedor do São Paulo, eu acordo todos os dias com aquela sensação de que algo diferente está no ar, como se a vaga para Libertadores já estivesse desenhada no horizonte tricolor, brilhando por trás das nuvens de dúvidas e cálculos de matemática de tabela, e isso mexe com a cabeça da gente, porque transforma cada conversa de bar, cada mesa de almoço em família e cada grupo de WhatsApp em um grande debate apaixonado sobre como o time chegou a esse ponto de depender só de si, de ter o destino nas próprias mãos e de ver os rivais tropeçando enquanto o Morumbi pulsa em vermelho, branco e preto. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. O boato que corre pelos bastidores, aquele sussurro que nasce em programas esportivos, vaza no Twitter e ganha corpo nas rádios da madrugada, é de que dentro do clube já existe uma certeza silenciosa de que a vaga para Libertadores está encaminhada, e isso faz com que nós, torcedores, imaginemos dirigentes sorrindo em corredores fechados, comissão técnica planejando pré-temporada focada em fase de grupos continental e até o marketing preparando campanhas com o Morumbi iluminado por luzes especiais, como se a América do Sul inteira estivesse prestes a invadir nosso quintal outra vez. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Quando a gente olha para a tabela e vê o São Paulo ali, firme, brigando ponto a ponto, mas com uma consistência que há tempos não se via, é impossível não alimentar a especulação de que a vaga já está garantida, porque não é só sobre números frios, é sobre desempenho, sobre a forma como o time se porta em campo, com jogadores se entregando em divididas, correndo até o último minuto, se abraçando depois de cada gol como se cada rodada fosse uma final de campeonato, e isso faz a alma tricolor acreditar que o passaporte para Libertadores está praticamente carimbado. Por mais que a prudência peça cautela, o coração tricolor já começou a viajar, imaginando confrontos históricos, viagens longas, decisões dramáticas e a possibilidade real de escrever novos capítulos gloriosos na Libertadores. Nos bares em volta do Morumbi, principalmente depois das vitórias em jogos grandes, o assunto é sempre o mesmo.
todo mundo fala com brilho nos olhos de que, nos corredores internos do clube, a conversa já mudou de tom, de que ninguém mais discute se vai ou não para a Libertadores, mas sim qual posição na tabela vai garantir uma classificação mais tranquila. E essa sensação de vaga bem encaminhada faz com que até o chopp pareça mais gelado e o lanche de estádio tenha um gosto especial de nostalgia de 2005, como se a qualquer momento a música da América fosse voltar a tocar só para a gente. A cada rodada que passa, em vez de medo, o que cresce é uma confiança silenciosa, dessas que não precisa de grito para existir, porque mora nos detalhes de cada atuação sólida e de cada ponto somado. Há quem diga que alguns conselheiros e diretores já estejam tratando a vaga para a Libertadores como uma espécie de obrigação silenciosa, algo que não se fala publicamente para não zicar, mas que é repetido em reuniões fechadas, em mensagens confidenciais e em encontros discretos, e como torcedor eu fico imaginando esse bastidor fervendo, com projeções de receita, premiações e reforços sendo montadas em planilhas cheias de números, tudo baseado nessa expectativa de que o São Paulo voltará a viver noites de mata-mata continental que tanto marcaram nossa história. Mesmo quem tenta ser racional acaba se pegando fazendo conta mental de quantos pontos faltam, e invariavelmente chega à conclusão de que, se nada fugir muito do script, o passaporte tricolor para a América estará carimbado. No coração da torcida, o rumor de que a vaga para a Libertadores está praticamente garantida mexe com memórias antigas, faz a gente lembrar de Rogério Ceni levantando taça, de Lugano brigando por cada bola, de Aloísio se matando em campo, e é como se o passado desse a mão para o presente, sussurrando ao ouvido do torcedor que chegou a hora de o tricolor voltar a ocupar o lugar que sempre foi seu no cenário sul-americano, com arquibancadas lotadas, mosaicos gigantes e aquele clima de decisão que arrepia até quem assiste pela televisão. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. A cada coletiva de imprensa, por mais que jogadores e treinador insistam no discurso de pés no chão, de pensar jogo a jogo e de não se empolgar com projeções, a gente percebe em alguns olhares, em certos sorrisos discretos, que dentro do vestiário o grupo já sente que está construindo algo grande, algo que aponta direto para a Libertadores. E como torcedor eu leio esses sinais como quem lê um mapa do tesouro, ligando os pontos entre vitórias em clássicos, segurança defensiva, jogos maduros fora de casa e a atmosfera positiva que tomou conta do clube em comparação a anos de turbulência. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Até quem sempre foi mais cético na arquibancada, aquele amigo que geralmente prefere esperar a matemática fechar para se permitir sonhar, começou a admitir que esse papo de vaga garantida não é mais exagero, porque os adversários diretos oscilam, tropeçam em jogos fáceis, enquanto São Paulo apresenta uma regularidade que dá gosto de ver, com o time sabendo sofrer quando precisa, acelerando quando tem espaço, valorizando a posse de bola na hora certa e mostrando uma maturidade que parece diretamente ligada à ideia de que o elenco assumiu internamente a responsabilidade de carimbar essa classificação para a Libertadores de qualquer jeito. A cada rodada que passa, em vez de medo, o que cresce é uma confiança silenciosa, dessas que não precisa de grito para existir, porque mora nos detalhes de cada atuação sólida e de cada ponto somado. Nas redes sociais, a euforia tomou conta de uma parte da torcida, com montagens da Taça da Libertadores ao lado do escudo do São Paulo, vídeos lembrando campanhas históricas e debates intermináveis sobre quais seriam os possíveis adversários na fase de grupos, e por mais que a gente saiba que ainda faltem rodadas, o clima de rumor transformado em quase certeza vai se espalhando, como se cada curtida, cada comentário e cada meme reforçasse essa sensação coletiva de que o tricolor está de volta ao caminho dos gigantes do continente. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Dentro de campo, o que alimenta esse sentimento de vaga praticamente assegurada é a forma como o time aprendeu a controlar emocionalmente as partidas, sem se desesperar quando sai atrás do placar, sem se acomodar quando abre vantagem, e isso para nós, torcedores, é um sinal claríssimo de que algo mudou na mentalidade do grupo. Como se todos tivessem entendido que não se trata apenas de chegar ao G que classifica, mas de fazer isso com autoridade, com uma campanha que imponha respeito e faça qualquer rival pensar duas vezes antes de enfrentar o São Paulo em um confronto de Libertadores. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi.
O burburinho também aumenta quando começamos a ouvir, em programas de rádio e televisão, comentaristas que antes criticavam duramente o São Paulo agora fazendo elogios à organização tática, à solidez defensiva e à força do Morumbi lotado. E como torcedor eu sei que quando até os críticos começam a reconhecer a consistência do time é porque o cenário realmente é diferente. E essa mudança de discurso alimenta ainda mais a especulação de que, dentro dos bastidores, o planejamento já é pensando em viagens longas pelo continente, jogos em altitude, estádios hostis e aquela velha rotina deliciosa de Libertadores que tanto nos faz falta. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Não tem como negar que o clima na cidade também muda quando São Paulo entra nessa rota de vaga para Libertadores, porque vemos mais gente com camisa tricolor nas ruas, mais bandeiras nas janelas, mais taxistas puxando papo sobre escalação e mais crianças repetindo o nome dos jogadores como se fossem super-heróis. E tudo isso forma uma espécie de corrente invisível de confiança coletiva, como se a própria São Paulo capital começasse a respirar futebol de forma mais intensa, empurrando o clube rumo a essa classificação que, nos rumores e nas conversas de bastidor, já é tratada como questão de tempo. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Para nós, torcedores, ouvir que o clube já estaria trabalhando com a vaga para Libertadores no papel também traz aquela sensação de alívio financeiro, porque sabemos que a participação no torneio traz premiação, visibilidade, possibilidade de novos patrocinadores e até de manter ou atrair jogadores que só aceitam projetos esportivos que incluam disputar o principal campeonato de clubes da América, e imaginar a diretoria negociando com base nessa confiança de estar na competição faz a gente acreditar que, desta vez, o ciclo pode ser virtuoso, com bola entrando, contas melhorando e o ambiente ficando cada vez mais saudável. E se o futebol tem espaço para surpresas, desta vez a maior surpresa pode ser justamente ver o São Paulo confirmar, com sobras, aquilo que hoje ainda é tratado como rumor, a vaga garantida na Libertadores e o renascimento de um gigante. Como torcedor do São Paulo, eu acordo todos os dias com aquela sensação de que algo diferente está no ar, como se a vaga para Libertadores já estivesse desenhada no horizonte tricolor, brilhando por trás das nuvens de dúvidas e cálculos de matemática de tabela, e isso mexe com a cabeça da gente, porque transforma cada conversa de bar, cada mesa de almoço em família e cada grupo de WhatsApp em um grande debate apaixonado sobre como o time chegou a esse ponto de depender só de si, de ter o destino nas próprias mãos e de ver os rivais tropeçando enquanto o Morumbi pulsa em vermelho, branco e preto. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. O boato que corre pelos bastidores, aquele sussurro que nasce em programas esportivos, vaza no Twitter e ganha corpo nas rádios da madrugada, é de que dentro do clube já existe uma certeza silenciosa de que a vaga para Libertadores está encaminhada, e isso faz com que nós, torcedores, imaginemos dirigentes sorrindo em corredores fechados, comissão técnica planejando pré-temporada focada em fase de grupos continental e até o marketing preparando campanhas com o Morumbi iluminado por luzes especiais, como se a América do Sul inteira estivesse prestes a invadir nosso quintal outra vez. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Quando a gente olha para a tabela e vê o São Paulo ali, firme, brigando ponto a ponto, mas com uma consistência que há tempos não se via, é impossível não alimentar a especulação de que a vaga já está garantida, porque não é só sobre números frios, é sobre desempenho, sobre a forma como o time se porta em campo, com jogadores se entregando em divididas, correndo até o último minuto, se abraçando depois de cada gol como se cada rodada fosse uma final de campeonato, e isso faz a alma tricolor acreditar que o passaporte para Libertadores está praticamente carimbado. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. Nos bares em volta do Morumbi, principalmente depois das vitórias em jogos grandes, o assunto é sempre o mesmo. Todo mundo fala com brilho nos olhos de que, nos corredores internos do clube, a conversa já mudou de tom, de que ninguém mais discute se vai ou não para Libertadores, mas sim qual posição na tabela vai garantir uma classificação mais tranquila. E essa sensação de vaga bem encaminhada faz com que até o chopp pareça mais gelado e o lanche de estádio tenha um gosto especial de nostalgia de 2005, como se a qualquer momento a música da América fosse voltar a tocar só para a gente.
No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Há quem diga que alguns conselheiros e diretores já estejam tratando a vaga para Libertadores como uma espécie de obrigação silenciosa, algo que não se fala publicamente para não zicar, mas que é repetido em reuniões fechadas, em mensagens confidenciais e em encontros discretos, e como torcedor eu fico imaginando esse bastidor fervendo, com projeções de receita, premiações e reforços sendo montadas em planilhas cheias de números, tudo baseado nessa expectativa de que o São Paulo voltará a viver noites de mata-mata continental que tanto marcaram nossa história. É como se o campeonato estivesse conspirando a favor, com resultados paralelos ajudando, desempenho em alta e um clima de união entre torcida, elenco e comissão técnica que há muito tempo a gente não via pelos lados do Morumbi. No coração da torcida, o rumor de que a vaga para Libertadores está praticamente garantida mexe com memórias antigas, faz a gente lembrar de Rogério Ceni levantando taça, de Lugano brigando por cada bola, de Aloísio se matando em campo, e é como se o passado desse a mão para o presente, sussurrando ao ouvido do torcedor que chegou a hora de o tricolor voltar a ocupar o lugar que sempre foi seu no cenário sul-americano, com arquibancadas lotadas, mosaicos gigantes e aquele clima de decisão que arrepia até quem assiste pela televisão. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. A cada coletiva de imprensa, por mais que jogadores e treinador insistam no discurso de pés no chão, de pensar jogo a jogo e de não se empolgar com projeções, a gente percebe em alguns olhares, em certos sorrisos discretos, que dentro do vestiário o grupo já sente que está construindo algo grande, algo que aponta direto para a Libertadores. E como torcedor eu leio esses sinais como quem lê um mapa do tesouro, ligando os pontos entre vitórias em clássicos, segurança defensiva, jogos maduros fora de casa e a atmosfera positiva que tomou conta do clube em comparação a anos de turbulência. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Até quem sempre foi mais cético na arquibancada, aquele amigo que geralmente prefere esperar a matemática fechar para se permitir sonhar, começou a admitir que esse papo de vaga garantida não é mais exagero, porque os adversários diretos oscilam, tropeçam em jogos fáceis, enquanto São Paulo apresenta uma regularidade que dá gosto de ver, com o time sabendo sofrer quando precisa, acelerando quando tem espaço, valorizando a posse de bola na hora certa e mostrando uma maturidade que parece diretamente ligada à ideia de que o elenco assumiu internamente a responsabilidade de carimbar essa classificação para a Libertadores de qualquer jeito. A cada rodada que passa, em vez de medo, o que cresce é uma confiança silenciosa, dessas que não precisa de grito para existir, porque mora nos detalhes de cada atuação sólida e de cada ponto somado. Nas redes sociais, a euforia tomou conta de uma parte da torcida, com montagens da Taça da Libertadores ao lado do escudo do São Paulo, vídeos lembrando campanhas históricas e debates intermináveis sobre quais seriam os possíveis adversários na fase de grupos, e por mais que a gente saiba que ainda faltem rodadas, o clima de rumor transformado em quase certeza vai se espalhando, como se cada curtida, cada comentário e cada meme reforçasse essa sensação coletiva de que o tricolor está de volta ao caminho dos gigantes do continente. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Dentro de campo, o que alimenta esse sentimento de vaga praticamente assegurada é a forma como o time aprendeu a controlar emocionalmente as partidas, sem se desesperar quando sai atrás do placar, sem se acomodar quando abre vantagem, e isso para nós, torcedores, é um sinal claríssimo de que algo mudou na mentalidade do grupo. Como se todos tivessem entendido que não se trata apenas de chegar ao G que classifica, mas de fazer isso com autoridade, com uma campanha que imponha respeito e faça qualquer rival pensar duas vezes antes de enfrentar o São Paulo em um confronto de Libertadores. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. O burburinho também aumenta quando começamos a ouvir, em programas de rádio e televisão, comentaristas que antes criticavam duramente o São Paulo agora fazendo elogios à organização tática, à solidez defensiva e à força do Morumbi lotado. E como torcedor eu sei que quando até os críticos começam a reconhecer a consistência do time é porque o cenário realmente é diferente. E essa mudança de discurso alimenta ainda mais a especulação de que, dentro dos bastidores, o planejamento já é pensando em viagens longas pelo continente, jogos em altitude, estádios hostis e aquela velha rotina deliciosa de Libertadores que tanto nos faz falta.
No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Não tem como negar que o clima na cidade também muda quando São Paulo entra nessa rota de vaga para Libertadores, porque vemos mais gente com camisa tricolor nas ruas, mais bandeiras nas janelas, mais taxistas puxando papo sobre escalação e mais crianças repetindo o nome dos jogadores como se fossem super-heróis. E tudo isso forma uma espécie de corrente invisível de confiança coletiva, como se a própria São Paulo capital começasse a respirar futebol de forma mais intensa, empurrando o clube rumo a essa classificação que, nos rumores e nas conversas de bastidor, já é tratada como questão de tempo. No meio desse turbilhão de expectativas, o torcedor se agarra à ideia de que o pior já passou, de que as fases de sofrimento e descrédito ficaram para trás, e de que agora é tempo de colher o que foi plantado com suor ao longo da temporada. Para nós, torcedores, ouvir que o clube já estaria trabalhando com a vaga para Libertadores no papel também traz aquela sensação de alívio financeiro, porque sabemos que a participação no torneio traz premiação, visibilidade, possibilidade de novos patrocinadores e até de manter ou atrair jogadores que só aceitam projetos esportivos que incluam disputar o principal campeonato de clubes da América. E imaginar a diretoria negociando com base nessa confiança de estar na competição faz a gente acreditar que, desta vez, o ciclo pode ser virtuoso, com bola entrando, contas melhorando e o ambiente ficando cada vez mais saudável. E se o futebol tem espaço para surpresas, desta vez a maior surpresa pode ser justamente ver o São Paulo confirmar, com sobras, aquilo que hoje ainda é tratado como rumor, a vaga garantida na Libertadores e o renascimento de um gigante. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.